Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, abordando Ibovespa, Petrobras, Vale e outros por volta de 5 ativos ou até mais. A partir desse pregão a gente vai levar esse formato aí adiante de videoanálise, onde a gente antes produzia 2 videoanálises no fechamento de pregão, a gente vai unificar essas análises em uma única análise. Então, a partir de hoje, uma única análise de fechamento de pregão, já destacando tudo que a gente vê como interessante em termos de oportunidade de entrada, ou chegando no objetivo, a operação que foi executada, a operação que acionou stop, enfim, tudo vai ser destacado nessa única videoanálise. Então, o Ibovespa no pregão de hoje apresentou uma alta de 1,61%, uma recuperação depois de 5 pregões consecutivos de baixa, batendo ali na região de suporte por volta dos 52.400 até ali em torno de 52.100. Então, uma região onde o Ibov apresentou essa recuperação, mas ainda há um desafio um pouco mais importante pela frente. Região de 53.736, não em termos de resistência, mas em termos de sinalização de força, um retorno do Ibov para cima dessa região e depois uma sinalização ali de perda de força na queda, para cair, já seria algo interessante para uma retomada de movimento de alta ali no gráfico semanal, apesar de, para mim, não estar tão maduro já para gerar esse movimento. Para mim deveria ficar um pouco mais, em termos de número de semana, mais umas 2 semanas ali seria algo interessante para o Ibovespa. Olhando agora para a PTR4, no pregão de hoje, alta de 1,69%, depois de um movimento de baixa, começou aqui um movimento de subida. Não vejo esse início de movimento de subida no gráfico diário como uma oportunidade de curtíssimo prazo, não que não vá acontecer esse movimento, mas dentro dos critérios que seguimos para a entrada, não vejo como uma oportunidade de entrada a ação. Ela pode até trazer a oportunidade de day trade a partir do próximo pregão, nesse rompimento aqui dos 18,69, através de um gráfico de 15 minutos, pode trazer oportunidade dentro do próximo pregão, mas mais de day trade. Acima de 18,69 tem uma resistência ali por volta de 18,80, e a mais forte mesmo ficando lá na casa dos 19,12 a R$19,31. A Vale 5 no pregão de hoje apresentou alta de 1,01%, depois do gap de baixa, vai sinalizando um fechamento, provável fechamento desse gap entre R$31,90 e R$32. Não vejo muita sinalização favorável para entrar comprando esse ativo. Eu prefiro deixar a ação gerar um movimento um pouco mais forte para cima e depois buscar avaliar aqui a correção desse movimento para uma possível compra de um fundo ascendente. Me interessaria muito mais para se fazer uma operação aí de swing trade em cima da Vale de curtíssimo prazo. Por enquanto, não vejo muita sinalização, um cenário muito adequado já para entrar comprando o Vale. Inclusive, depois dessa resistência dos R$32, tem resistência de R$32,25, enquanto ela não reverter, não der algum sinal mais forte de reversão dessa atual tendência de baixa de curto prazo, segue com a perspectiva de poder voltar ali para a faixa dos R$31,15, fechamento de um gap de alta. Agora, destacando outros papéis, IP3, ativo que está em tendência de alta. Já havíamos comentado o ativo em termos de possibilidade de entrada, agora confirmou nesse pregão uma compra, uma recomendação nossa de compra em 18,16, executou essa compra no decorrer do dia, com stop em 17,60, e o objetivo está um pouquinho acima desse topo de 18,69, o objetivo está em 18,72 para a operação da IP3. Então, compra executada, ela está ali basicamente no preço da nossa entrada. Multi3 gerou aqui um engolfo de alta, dentro de um cenário de tendência de alta de curto prazo, mas em uma região bem mais arriscada em termos de compra para esse ativo. Bem travada aqui essa região do gráfico semanal, onde entra uma pressão vendedora muito importante, na faixa dos R$52, vou colocar até aqui a linha horizontal, proporcionada por 2 fundos, esse fundo, aqui um topo funcionou como resistência, então enfim, região mais arriscada de entrar comprando o ativo. Se entrasse comprando esse ativo aqui por volta do fechamento, 33,45, a gente teria aqui uma operação mais ou menos de 2,4%, projetando 2,4%, isso seria o tamanho do stop, projetando esse tamanho de stop aqui acima do preço de compra, teríamos um objetivo inicial na casa ali dos 54,74, um pouco abaixo da máxima aqui desse topo. Enfim, desafio muito importante para o papel, uma operação que tem uma exposição um pouco maior ao risco. A BVMF3, se a gente olhar para a Multi3, antes de olhar a BVMF3, observar o gráfico semanal, a BVMF3 se assemelha com esse gráfico em termos de mudança de polaridade, o que era suporte funcionando como resistência. Aqui 2 fundos,
aqui um topo, já funcionou como resistência esse antigo suporte, e aqui novamente funcionando como resistência. E novamente o ativo vai dando indício de testar essa região de resistência que é na faixa dos R$13, enquanto lá na Multi3 era nos R$54, aqui nos R$13 a ação fechou muito bem com alta de 3,31%, tem essa resistência muito importante pela frente, assim como no caso lá da Multi3 eu prefiro deixar o ativo na Multi3 passar pelos R$54 e ali buscar uma entrada um pouco acima dessa região de R$54. Aqui na BVMF3 prefiro deixar o ativo gerar esse movimento aqui de subida vindo para cima dos R$13 e aí sim ficar de olho na correção desse primeiro movimento de subida para buscar uma compra de um fundo ascendente em cima de BVMF3. Acima dos R$13 a resistência vai ficar lá no topo mais alto em R$13,35 e a região de suporte onde ela reagiu está ali na casa dos R$12,25. Agora falando de dois ativos de rompimento, começando aqui com os em 5, apesar de não executarmos estratégias de rompimento de maneira geral, vamos destacar, visto que tem quem nos acompanha também já busca entradas através de operações de rompimento. Então, a Usin 5 é uma dessas alternativas, gerou um candle forte hoje, 3,71%, superou aqui umas 3 resistências com esse candle. A superação dessa máxima de hoje, que foi de 10,97, então a entrada seria na faixa de 10,98, com um stop aqui ficando na faixa de 10,34. Desculpe, 10,49 o stop da operação, 10,98 para 10,49. Isso seria mais ou menos aqui um stop em torno de 4,3, 4,4%. E aí projetando 4,3, 4,4, o objetivo vai ficar lá por volta de 11,45 para essa operação de rompimento a favor ainda de uma tendência de alta de curto prazo nessa ação. Olhando para o próximo rompimento, a LET6. A LET6 fez também um rompimento importante, saiu ali de uma região de 10,47 a 10,48 com candle de força, já tinha dado um indício mais forte na última hora de pregão de ontem e hoje confirmou essa saída. Mas é um ativo que eu prefiro buscar uma operação aí de pullback, correção, depois desse movimento de subida que pode se estender até ali a região de 11,49, aqui olhando para uma resistência pelo gráfico semanal, apesar de ter resistência aí por volta desses 10,89 e 11 reais. Eu prefiro buscar uma entrada mais de pullback, uma correção, um movimento aqui de baixo, que pode vir a chegar nessa região dos 10,48, 10,47 para funcionar como um ponto ali de recuperação, enfim, um ponto de observar bem uma entrada, uma superação de máxima de um pregão anterior. Então, é isso. Para entrar comprando através da estratégia de rompimento de resistência, ficaria 10,81 para 10,34, risco de 4,3, 4,4%, parecido com o da Usin Minas, e aí projetaria 4,4% aqui acima de 10,81 para buscar aí o objetivo dessa operação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao nosso vídeo chat. Aguardo vocês aí na nossa participação de vídeo chat diário no fechamento do pregão e também para assistir aqui às nossas videoanálises de fechamento. Até mais.